Vós sois meu pastor, ó Senhor, nada me faltará se me conduzis. Em verdes pastagens feliz eu descansei, em vossas águas puras. Pelo sinal da Santa Cruz, livre-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com você, meu irmão, com você, minha irmã, com a sua família. Porque bendito é o Deus que nos reúne sempre no amor do seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Te saúdo neste sábado, da 24ª semana do Tempo Comum. Hoje é dia 23 de setembro, quando a Igreja celebra a memória de São Pio de Pietrelcina, presbítero. Contamos, então, com a intercessão do Santo Padre Pio sobre nós, sobre nossas famílias. E para rezarmos melhor, ouvindo a palavra de Deus e a palavra da Igreja, clamemos a ação e a unção do Senhor que dá a vida. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. E neste dia 23 de setembro, meu irmão, minha irmã, a Igreja, na sua liturgia, nos traz o Santo Evangelho. O texto do Evangelho do dia de hoje está em São Lucas, no capítulo 8, nos versículos de 4 a 15. Ouçamos atentamente essa palavra de Deus, que vem como semente, cai no nosso coração para produzir muito fruto. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, reuniu-se uma grande multidão e de todas as cidades iam ter com Jesus. Então ele contou esta parábola. O semeador saiu para semear, e sua semente, enquanto semeava, uma parte caiu à beira do caminho. Foi pisada e os pássaros do céu a comeram. Outra parte caiu sobre pedras, brotou e secou, porque não havia umidade. Outra parte caiu no meio dos espinhos, os espinhos cresceram juntos e a sufocaram. Outra parte caiu em terra boa, brotou e deu fruto, 100 por 1. Dizendo isso, Jesus exclamou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Os discípulos lhe perguntaram o significado dessa parábola. Jesus respondeu: a vós foi dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros só por meio de parábolas, para que olhando não vejam e ouvindo não compreendam. A parábola quer dizer o seguinte: a semente é a palavra de Deus. Os que estão à beira do caminho são aqueles que ouviram, mas depois vem o diabo e tira a palavra do coração deles, para que não acreditem e não se salvem. Os que estão sobre a pedra são aqueles que, ouvindo, acolhem a palavra com alegria, mas eles não têm raiz. Por um momento acreditam, mas na hora da tentação voltam atrás. Aquilo que caiu em espinhos são os que ouvem, mas com o passar do tempo são sufocados pelas preocupações, pela riqueza, pelos prazeres da vida e não chegam a amadurecer. E o que caiu em terra boa
são aqueles que, ouvindo com um coração bom e generoso, conservam a palavra e dão fruto na perseverança. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que pela palavra do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Meu irmão, minha irmã, esse Evangelho que nós acabamos de ouvir, bastante conhecido, o Evangelho do Semeador, aqui na versão de São Lucas, nós já o conhecemos. Sabemos o seu significado, aliás, o próprio texto do Evangelho hoje nos traz uma explicação desta parábola que Jesus conta. Da semente que cai na beira da estrada, da semente que cai entre as pedras, da semente que cai entre espinhos, da semente que cai numa terra boa e fértil. A terra é o nosso coração. O terreno é o nosso coração, é a nossa vida. A pergunta que nós temos que fazer hoje é: como está o terreno da nossa vida? Como está a nossa alma? Como terra fértil, para que a palavra de Deus realmente produza muito fruto? Ou está árida pelo pecado, pela falta de juízo? Ou está árida pela falta de esforço, pela negligência? Ou está árida, cheia de espinhos, quem sabe, por colocarmos nossas satisfações nas coisas deste mundo apenas e nossas seguranças nos bens materiais? Está fértil nosso terreno? Fertilizado pela oração, pela escuta da palavra de Deus, pela caridade, pelo bem que nós praticamos, pelas retas intenções que procuramos promover em nossa alma? Como está o terreno do nosso coração? Esse deve ser o nosso exame de consciência, porque a semente, meu irmão, minha irmã, é sempre boa, nunca é ruim. A semente é sempre produtiva, é sempre eficaz. Deus nunca semeia semente ruim. É sempre boa para produzir frutos. Mas se o terreno estiver ruim, essa semente eficaz não se tornará eficiente em nossa vida. O adubo é a fé, a água, a oração, as boas obras, o esforço cotidiano na luta contra o pecado, a caridade que nós praticamos sem fazer acepção de pessoas. Está aí a receita para termos um coração fértil. A busca dos sacramentos, a não negligência na busca de Deus. Essa é a receita. Jesus traz um detalhe nesse texto, quando os discípulos pedem para que ele explique a parábola. Ele disse: a vocês foi dado conhecimento. A outros eu falo em parábolas para que eles não entendam realmente, porque não tem boa vontade para entender. Meu irmão, minha irmã, quem não tem boa vontade de querer aprender, de querer aceitar o Evangelho, não adianta explicar, porque o coração está endurecido e nunca vai querer compreender. Por isso Jesus diz: eu falo para alguns ali, justamente para que eles não entendam, porque eles não querem entender. Oxalá, meu irmão, minha irmã, tenhamos nós a boa vontade de compreender a vontade de Jesus, o Evangelho de Jesus, o desígnio de Jesus. Oxalá, meu irmão, minha irmã, tenhamos nós a disposição de ter o terreno da nossa vida fertilizado a todo momento, levando a sério a receita, para estarmos sempre abertos para que a palavra de Deus
frutifique em nós, produza muito fruto em nossa vida e possamos experimentar a felicidade do céu já aqui na terra, para um dia abraçarmos essa felicidade do reino de modo pleno na eternidade. Que Jesus nos ajude, que Nossa Senhora e São Pio de Pietrelcina rezem por nós. Amém. E o céu em recompensa